A temporada de filmes baseados em casos reais continua aqui na Terra do Medo e hoje vamos falar sobre o filme O Lobo Atrás da Porta. Filme brasileiro que teve inspiração no caso da Neide Maria Maia Lopes, que ficou mais conhecida como A Fera da Penha. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Oi! Tudo bom, gente? Tudo Como bom? vocês estão? Estavam com saudades? Com saudade? Saudades da gente? Gente, não sei se vocês separaram, mas a gente deu um tempinho do podcast, né? Mas estamos de volta, gente. Estamos de volta com filmes baseados em casos reais. Mas o que importa é que a gente tá de volta, a todo gás. E estamos de volta em grande estilo, porque chegamos com um filme brasileiro na cara de vocês. E ó, nesse mês, tô pra te falar que só vai ter filme brasileiro. Sério? É, ué. Pensa, Cibele. Quais filmes iremos trazer? Só me veio na cabeça peraí. Aquelas que tá bem por dentro da programação, né? Ó, vai ser esse aqui. O Vitor me falou aqui em off, realmente, ó. Esse mês a gente tá bem national. Eu vou aproveitar pra dar um recadinho muito rápido. Tá rolando a leitura coletiva da Dark Side, que eu já falei aqui no podcast. E por isso, vamos ter mais lives na Terra do Medo. Isso mesmo. Você quer @? Quero. Vão ser 3 lives de sprint. A gente vai sprintar. Pra quem não... O que é sprint, Cibele? Eu ia explicar agora, sabe? Eu ia. Sprint é aquela live pra gente ler junto. A gente vai ler um pouco, conversar um pouco, ler um pouco, conversar um pouco. Vai ser só isso mesmo, que serão 2 sprints em cada live. Porque pode ter mais. Pra você que é estudante, você já deve estar mais familiarizado, porque parece muito com aquele método de estudo Pomodoro. Toda cheia das técnicas, toda cheia das técnicas. Mas é isso, fica de olho. Se você tá ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, vai no canal Cibele na Terra do Medo, ativa o sininho pra não perder nenhuma live. E nenhum vídeo, nenhum conteúdo, né, gente? Mas hoje a gente vai contar aqui no podcast o caso real da Fera da Penha. E também vamos conversar um pouco sobre esse filme maravilhoso, gente. Sou apaixonada por esse filme. Então você já sabe, né? Fica até o final pra saber tudinho como esse caso terminou. Você tá me seguindo? Eu? É. Não. Que pena. O filme é de 2013. Tem direção do Fernando Coimbra, que na época ele tava ali começando, né, estreando na direção em longas, e ele teve bastante reconhecimento por esse filme. Com toda razão. Eu amo, gente. E ele não só dirigiu o filme, como também fez todo o roteiro do filme. A inspiração pra fazer esse filme surgiu depois que ele leu sobre o crime da Fera da Penha, que foi um crime que aconteceu em 1960 no subúrbio do Rio de Janeiro. O enredo desse filme tem como base o caso real, mas ele também não se prende tanto aos fatos, ao que realmente aconteceu. Tem algumas coisas que tem no filme e que não aconteceram na vida real. E também tem coisas da história real que também não apareceram no filme. E segundo o Fernando Coimbra, essa era a intenção mesmo, sabe? De não ter essa preocupação de ficar o tempo inteiro preso na história. E vamos para a sinopse do filme. Numa delegacia, Bernardo, Silvia e Rosa são interrogados após o desaparecimento de Clara, uma criança muito fofa. Neném. Que é a filha do Bernardo e da Silvia. Seus depoimentos vão tecendo uma trama que envolve traição, obsessão e mentiras que levará a um final completamente inesperado. E, gente, bota inesperado nisso, tá? Bota inesperado. O elenco é maravilhoso, eu amo o elenco desse filme. Também gosto muito. Eu gosto muito. Temos o Juliano Casarré interpretando o delegado. A Fabiola Nascimento no papel da Silvia. E eu acho ótimo, gente, que eu e o Vitor... A gente adora falar que a Fabiola Nascimento tá em todos os filmes nacionais. Ela e Leandra Leal também, tá? Não, mas a Fabiola Nascimento, ela bate recorde, gente. Bate, gente. Qualquer filme que a gente pega, tá ela lá. E eu não tô reclamando, porque ela é incrível, ela é maravilhosa. Eu adoro, nunca Eu sou reclamo. apaixonada. Sim, adoro. Faz gente. mais que tá pouco. Espontânea, fez tudo, gente. Incrível. Entregou tudo nesse personagem, inclusive. O Miller Cortaz é o Bernardo, o pai da Clara, que
gente, coitado desse homem, mas eu tenho um ranço dele porque eu nunca vi ele fazendo um papel de boa, sabe? Deixa aqui nos comentários se ele já fez, assim, algum papel de boa. Uma pessoa boa. E ele tem, assim, não tem uma cara de uma pessoa má, sabe? Mas a gente cria um ranço por causa dos personagens, bem coisa de vó que vê novela e fica com raiva do vilão, né? Guarda aquela mágoa, quando vê o ator na rua, só falta bater. Sai daqui, nojento! E a amante do Bernardo, que é a Rosa, quem interpreta é a minha crush da vida, Leandra Leal. Ai, gente, adoro, sou apaixonado. Ai, Leandra Leal, se você estiver ouvindo isso, aquelas, né? Gente, quem tá ouvindo pelas plataformas de áudio, por favor, vai até o canal Cibele na Terra do Medo, comenta lá pra gente se você já assistiu esse filme, coloca também sua opinião pra gente poder conversar mais com vocês, porque lá a gente pode responder todo mundo, a gente adora receber comentário e a gente adora saber a opinião de vocês sobre o filme, sobre os casos, e tomem cuidado pra continuar, porque teremos spoiler. Sim, e gente, quando a gente fala que gosta de ver os comentários e responder, a gente gosta mesmo, tá? A gente fica lendo tudo e responde. Tem alguns atrasados ainda pra gente responder, mas vamos responder todos. A gente responde todos os comentários. A gente responde todos porque, nossa, a gente ama demais. Mas assim, até os que a gente não teve tempo de parar pra responder, a gente já leu, já comentou, Sim. já chorou, falou, ai, coisa linda, cara. Mas a gente responde todos, vai lá, comenta, conversa com a gente. Somos carentes? Talvez, talvez. O filme acaba sendo um pouco mais intimista, né? Porque ele explora mais a relação dos personagens. Sim. Principalmente dos 3 personagens centrais ali da história, que são o Bernardo, a Silvia e a Rosa, né? E um ponto muito interessante é que brinca também com a perspectiva da história que é contada ali na delegacia. É, porque eles usam os depoimentos das pessoas pra voltar, né? Pra fazer esse flashback e contar as histórias dos narradores que não são nem um pouco confiáveis. A história do filme parte daí, né? Através Sim. dos depoimentos que eles vão dando ali pro delegado. Isso é muito bacana, sabe? Porque a gente vai vendo as versões de cada um, a gente vai escolhendo em quem que a gente vai confiar mais. Na Leandra Leal, sempre. Mas não na personagem, tá? Na Leandra Leal. E, por exemplo, o Bernardo e a Rosa, eles têm 2 versões que são contadas com muitos detalhes e completamente diferentes. A gente vê muito a versão do Bernardo, né, a história deles a partir do ponto de vista do Bernardo, e a gente vê o ponto de vista da Rosa também. Só que uma dessas histórias acaba deixando muitos pontos soltos, e a gente começa a entender quem tá falando a verdade ali, ou o mais próximo da verdade, porque é muito difícil de falar que foi exatamente a verdade, porque ainda assim são depoimentos, né? Então a gente só vai ver quem é mais confiável, mas quem é mais confiável não é confiável. Então, quando você tá assistindo o filme, mesmo se você já conheceu o caso da Fera da Penha, você não sabe muito bem onde que aquilo vai dar, entendeu? Você fica ali tentando entender qual caminho a história vai seguir. E isso também acaba até mexendo com a atuação dos atores ali. Por quê, né? Quando ele conta a história, o Bernardo, né? Quando é o Bernardo contando a história, o personagem da Leandra Leal, ela fica de um jeito, assim, mais ativo, como se ela estivesse conduzindo mesmo toda a situação. E a mesma coisa acontece quando é a Rosa contando. Aí o Bernardo também se torna um personagem mais ativo. Porque tem ali a questão do interrogatório, que cada um vai contar a sua versão, tentando escorregar o máximo possível pra não sair tão feio na história. Só que também tem a questão de a gente não se vê como o outro tá vendo a gente, né? Então, por mais que, vamos contar a mesma história, eu não vejo o Vitor da mesma forma que ele se vê. Então, se a gente for contar a mesma história, mesmo que a gente não esteja tentando se safar de nada, a nossa perspectiva vai ser diferente de qualquer jeito. Cada um tem uma versão, né? Sim. De tudo. Ou seja, o Vitor resumiu tudo isso que eu falei em uma frase. Tudo bom? Outra coisa também que o filme entrega muito bem é a ambientação, que é uma coisa muito importante, né? Porque ele consegue levar a gente pra onde aquela história aconteceu realmente. O diretor, ele quis que a história se passasse no Rio, né? Por isso que o caso real também aconteceu ali, principalmente na região norte, no subúrbio do Rio de Janeiro, e quis manter essas características da região, né? De ter os trilhos do trem, né? Que corta a cidade ali, que foi
inclusive, onde o Bernardo e a Rosa se conheceram, né? E onde foi tudo, onde essa história começou mesmo. E o caso se chama Fera da Penha, e no filme tem uma hora em que a Rosa tá ali na Igreja da Penha, ela desce as escadarias. Então tem essa coisa, a gente sabe muito bem onde tá tudo acontecendo, sabe? A gente consegue identificar, né? Identificar geograficamente mesmo, sabe? Isso é muito bacana. A gente falou que esse foi o primeiro longa, né, do diretor e tal, e é muito legal que a gente assistiu esse filme em um festival. E a gente viu no cinema, foi maravilhoso. E quando a gente assistiu, eu não sabia dessa história. Eu não sabia que era um caso real. Não sabia que era um caso real eu e também tal. não, gente. E depois que eu soube, eu fui pesquisar loucamente, assim, meu Deus. Porque festival tem aquelas coisas. Não é a mesma coisa que você vai assistir um filme no cinema e é isso. Você tem que pesquisar por fora o background, né? Acaba que tem um panfletinho, tem alguém falando sobre o filme. E eu lembro que eu vi ali naquele contexto que o filme foi baseado em uma história real, no caso da Fera da Penha, coisa e tal. Gente, eu pesquisei e fiquei louca. Nossa, eu fiquei... Não é possível que isso realmente aconteceu, porque essa história é muito inacreditável. Eu lembro que a Sibeli vinha me contar toda empolgada. Vitor, olha só o que eu descobri. Eu contei, depois eu fui contando pro Vitor tudo. Porque eu não sabia mesmo, então foi uma surpresa, assim, é muito gostoso assistir o filme sem saber da história real, sabe? Porque aí você vai completamente despretensiosamente, sem saber o que tá acontecendo. E principalmente porque o que acontece no final desse filme, gente, a gente fica chocado e realmente, assim, fica pensando, nossa, isso aconteceu realmente. E é uma coisa que não passa na minha cabeça, sabe? Uma coisa não se liga à outra. É porque é de uma crueldade, assim, muito grande, né? A gente acha que o ser humano não é capaz de fazer essas coisas, mas como a gente já viu aqui no canal, no podcast, tem gente que faz umas coisas, assim, inacreditáveis mesmo. Pra gente não faz o menor sentido, mas talvez na cabeça da Rosa, né? Eu tô falando do filme, faria algum sentido. Mas a gente vai conversar mais sobre isso no final do podcast, porque eu acho que a gente precisa saber o que aconteceu, falar sobre o que aconteceu pra gente conversar sobre isso. Não, imagina, isso não é uma tentativa de fazer você ficar até o final. Imagina. Longe de mim. Para saber mais, fique até o final. Me conta essa mulher. O que ela tá fazendo aqui? Eu posso fazer contigo o que eu quiser pra tu me dizer o que eu quero ouvir. A história do filme, gente, já começa com o desaparecimento da criança. Quando a Silvia vai até a escola pra buscar a filha, a professora fala que ela já tinha ido embora. Já falando assim, não, linda, peraí, você ligou pra cá. Tudo bom, você ligou pra cá falando que uma amiga ia buscar. Agora você imagina a situação. Você vai buscar a sua criança. Não falo nem seu filho, sua criança. Sua criança. Sua criança, seu agregadinho. Parece chaveiro. Pois é. Você vai buscar seu agregadinho, sua criancinha que você ama muito, de repente fala assim, não, mas já buscaram, inclusive você permitiu. Imagine sendo uma mãe, uma pessoa que cuida realmente dessa criança, que tem uma ligação muito forte com essa criança. Eu que não tenho ligação nenhuma com criança nenhuma, por enquanto, eu fico assim, meu Deus, e a situação? E é aquele ditado, né, gente? Se coloca por 5 minutos no lugar da Silvia que você vai entender toda a história dela. Gente, não, mas realmente eu não saberia o que fazer, a não ser ir pra delegacia mesmo, né? É, exatamente. E é o que acontece na história, né? Daí eles já vão pra delegacia e a gente conhece o delegado e surge também o pai da criança, o Bernardo. É aí que ele aparece na história. Só que ele já chega certo de que foi a Rosa. De que foi a Rosa que sumiu com a menina. Ele já chega já falando que já sabia quem era. E ele chega até que com uma certa tranquilidade, né? Porque ele acha que a Rosa fez uma brincadeira. Que ela não faria nada demais. Ele chega muito tranquilo, assim. Ele chega desesperado, tipo, ai, que merda. Situação merda. Mas ele não leva pro pior dos casos, sabe? É, como se fosse uma chantagem, né? Tá fazendo uma chantaginha comigo aqui. É uma coisa chata, entendeu? Não uma coisa preocupante, é uma coisa chata. É, e aí, né, quando o delegado pergunta, tá, mas quem que é a Rosa? Aí a gente descobre todo o rolo, né, e o tamanho da mentira, né, porque se ele tivesse num relacionamento aberto, gente, teria nada disso. Mas não tava, então ele tava traindo a Silvia com a Rosa e tava naquela situação chata ali, né. E eu acho maravilhoso, a gente tava falando das cenas e tal, que da experiência de assistir o filme. Eu gosto muito do início, quando o Bernardo tá falando com um delegado assim, ah, sabe como é que é, né? Eu tenho uma amante, tava tudo meio parado, meu casamento. Sabe como é? Você sabe como que é? Não. Não sei não. Eu adoro. Eu adoro. Engraçado, eu não sei. É basicamente o que o Vitor responderia, tipo... Não. Engraçado, não vou estar
tá sabendo. Eles se conheceram na estação de trem e daí pra frente aquela coisa. Foi só pra trás. Porque quando a Silvia viu a Rosa na delegacia, ela reconheceu a Rosa. Aí a gente percebe que tem muito mais aí por trás, sabe? Tem algum caroço nesse angu. Gente, esses dias eu vi um comentário, inclusive, que eu tô pra responder esse comentário, de uma pessoa perguntando a minha idade, porque eu falei uma expressão muito antiga, gente. 60 anos. 60 anos, exatamente. Que eu falo umas expressões assim mesmo. E a cada depoimento, uma versão é acrescentada e novos flashbacks vão revelando pra gente o que de fato aconteceu. Lógico que cada um na sua versão. E, gente, o filme é muito bem montado, brinca muito com os enquadramentos, né, com essa coisa do título que remete a algo visto de fora, escondido. Tem umas cenas assim que tem a porta realmente como um símbolo. E os atores, eles conseguiram segurar bem assim esse clima de tensão que pedia pra contar essa história. E tem algumas cenas que são assim bem marcantes. Tem uma cena de quando o Bernardo, ele descobre que a Rosa tava indo visitar a casa dele, só que sem ele lá. Tava indo visitar a Silvia. Porque a Rosa vai, né, inventando ali uma história pra Silvia, diz que era uma amiga antiga dela, uma conhecida antiga, e começa a visitar com frequência ela, enquanto o Bernardo não estava em casa. E aí quando mostra a cena, né, de quando ele descobre, vai discutir com a Rosa pra falar pra ela não ir mais lá, essa cena pra mim foi muito tensa, assim, porque parece que ele vai abusar sexualmente dela. Então eu fiquei, assim, bem esperando que alguma coisa ruim acontecesse, e eles conseguem segurar bem a cena até que tem um momento de alívio, e realmente é um alívio pra gente não ter acontecido aquilo que eu tava pensando. E é muito assim, é um baque muito grande, tanto pra gente quanto pra Rosa, porque a relação dos dois era de muito carinho. Mas era de muito carinho enquanto convinha, nem sei se é assim que conjuga esse verbo, enquanto convinha pro Bernardo. Enquanto tava bom pra ele, enquanto não tava afetando a vidinha dele, eles eram um casal assim, nossa, muito romântico, coisa linda, gente, namoradinhos. Mas aí quando a Rosa começou a invadir mais a vida pessoal dele, digamos assim, ele virou, gente, da água pro vinho, sabe? E assim, é uma agressividade, um negócio. E é realmente uma cena muito, 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 muito tensa. Sim, essa foi uma cena que eu fiquei, assim, bem tenso, assim, com medo realmente que fosse acontecer aquilo. Não teve um abuso sexual, quase teve, mas teve um abuso psicológico muito forte. Porque a intenção dele era claramente fazer ela achar que ela ia ser abusada naquele momento. Botar medo nela, Botar né? medo. Mostrar quem manda, entre aspas. E já adiantando um pouco do caso real, esse fato da Rosa ir visitar a Silvia também aconteceu na história da Neide. A gente vai contar aqui, então, outro merchan, aguarde. Aguarde sua vez que vai ter a história completa aqui também. Sim, gente. Hoje a gente tá entregando conteúdo. Só hoje, né? A gente nunca entrega. Mas outra cena que me marcou muito, e foi uma coisa que me marcou assim mesmo, sabe? Quando eu tava assistindo o filme pela primeira vez. Que é o momento em que o Bernardo, ele leva a Rosa pra uma consulta, porque ela tá grávida, ela acabou engravidando dele. E tudo que ele não queria que ela engravidasse dele. Porque ele não queria desmontar a vidinha padrão dele, de ter a esposinha, a filha, tudo bonitinho quando ele chegasse em casa. Ele queria levar essa vida em que ele comandava tudo. Ele tinha a amantezinha dele lá e tinha a família dele lá, sabe? O bonzão. É porque era muito cômodo pra ele, né? Sim, sim. Ele queria continuar com a esposa, só que não tava conseguindo se relacionar muito bem dela e não queria separação. E aí mantinha a Rosa. Sim. E a Rosa percebeu isso, né? Percebeu. E uma cena muito marcante é quando ele leva ela pra consulta. Ele primeiro surta quando ela fala que tá grávida. Depois ele fica um amorzinho, um neném, coisa mais linda. Não, vamos lá consultar, linda. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Só que quando chega lá, era pra enganar ela. Na verdade, não é uma consulta. É um aborto forçado. Isso me chocou muito no filme, sabe? Porque a gente conhece tantos tipos de abuso, tantas coisas que a gente fica sabendo. E quando eu vi o filme, eu não pensava nesse tipo de possibilidade. Então, quando eu soube que, além de todos os abusos que a gente já tem conhecimento, ainda descobri mais uma forma de abuso, eu fiquei assim, meu Deus, que mundo horrível que a gente vive, não é mesmo? Tudo bom? Não quero mais viver aqui. Cancela, reseta, que deu erro. Isso me lembrou muito um caso que teve há pouco tempo atrás com a Luísa Mel. Luísa Mel! Não, mas é sério, o assunto é sério. O marido dela, acho que é ex-marido, ele deu permissão pra um médico lá, um cirurgião, fazer uma lipo nela sem que ela soubesse.
Sim, basicamente isso. E aí, fez? Fez a lipo. Era uma lipo na sovaca. Eu esqueci o nome menos feio pra isso. Axila. Suva. Sovaco. Uma lipo no sovaco. Ela foi lá, desacordou ela, fez uma lipo no sovaco e foi o marido que permitiu. Mas ela foi pra clínica? Ela foi pra fazer uma outra coisa. Ela não foi pra fazer nenhuma cirurgia, sabe? Ela acordou, tinham feito uma cirurgia nela. Mas o que o marido tinha a ver com o sovaco da mulher, gente? Exatamente. Incomodava tanto ele assim, ao ponto de querer fazer isso, gente. Não consigo entender. E é uma loucura, sabe? Porque, por exemplo, vai tentar fazer uma laqueadura. Sabe? Você não faz. Por exemplo, se eu tivesse casada com o Vitor, eu vou tentar fazer uma laqueadura, o Vitor tem que ir lá pra ele assinar, pra ele deixar eu fazer uma laqueadura no meu corpo. É lindo até hoje. Ou seja, esse episódio é pra chocar o Vitor. Eu tô chocada, passada. Gente, é tipo isso, sabe? Os nossos corpos, os corpos femininos, ainda pertencem muito a outras pessoas. E a gente tá aqui tentando fazer isso não acontecer mais, entendeu? É uma situação bem complicada, assim. E nesse filme fica bem escrachado, porque é um desses exemplos, assim, ele... Claro que foi um negócio completamente ilegal, porque aqui no Brasil a gente nem pode abortar, e isso é um assunto para outro momento, porque senão eu vou entrar em outro aqui. Mas, de qualquer maneira, não foi uma escolha da Rosa. E a gente não poderia deixar de falar também da cena final do filme. É realmente um ato muito cruel, e foi filmado também de uma forma que mais sugere, né, a situação do que mostra, igual você falou, não mostra realmente o que acontece, mas sugere já pra gente e vai pra nossa imaginação que ganha outro nível, né? Sim, e assim, o sugerir é de sugerir de que não mostra violência gráfica mesmo, porque fica bem claro na nossa cabeça. Por isso que a gente imagina tão medonho. O que a gente imagina é medonho. Foca mais nos detalhes, né, que são realmente importantes pra expor pra gente o que a personagem da Leandra Leal ia fazer ali com a menina. Agora é hora da gente falar de coisa triste, porque a gente vai entrar no caso real. Se até agora a gente já tava chocado, né? A gente ficou horrorizado. Agora a gente vai ficar mais ainda porque a gente vai falar não só do filme, mas sim do caso real. E esse é um caso daqueles que a gente já comentou aqui no canal. Eu já falei sobre isso, sobre crime passional, o quanto eu não gosto desse nome, o quanto eu não vejo sentido nesse nome, né? Pra esse modo, né, de crime, de tirar a vida de alguém, de fazer algum tipo de violência. Porque esse caso, quando se trata de jornais, imprensa e até parte da população mesmo, ele é nomeado como crime passional. Foi um crime por amor. Porque ele foi estampado assim nos jornais, nas chamadas dos jornais da época. E não só pelos jornais da época, né? Porque também, por exemplo, o programa do Linha Direta... Pra quem não conhece, era um programa que passava na Rede Globo. E ele também, além de reforçar toda essa figura, né, da Neide, como se fosse um monstro, como se fosse uma fera mesmo, também mantinha essa visão, né, de um crime sendo por amor, um crime passional. E é muito louco, né, porque se você lembra, se você é da época do Linha Direta, eu tenho certeza que você vai pensar ou você vai comentar que, meu Deus, como eu tinha medo de Linha Direta. Mas se a gente for parar pra pensar assim, a gente não tem esse tipo de medo do Jornal Nacional. Porque, teoricamente, as duas coisas fazem uma coisa parecida, que é contar o que aconteceu. Claro que o Jornal Nacional é uma coisa mais atual, o que tá acontecendo, o que aconteceu no dia, coisa e tal, mas... São notícias factuais, então o Linha Direta, ele aprofundava, ou pelo menos dizia se aprofundar, e tinha toda uma narrativa, tinha também as interpretações, né? Mas são casos reais, são coisas que aconteceram, não é um filme de terror. Então... como assim a gente tinha esse medo? Porque tinha toda a interpretação, gente. Se eu não me engano, nesse caso, colocaram a menina pegando fogo. Sim. Tem a transição, assim, tem o início. Nossa, eu gritei sim. Eu reparei muito, que você ficou emocionada. Exaltada. Mas tem, assim, tem umas coisas... Por exemplo, eu lembro do caso do Máscara de Chumbo. Não sei se vocês conhecem esse caso. Que é a teoria da conspiração, né? Sobre se foi ET ou não foi que levou os dois caras. A gente ainda vai trazer esse caso aqui pro canal. Trazer. Mas aí colocavam toda coisa em torno desse universo, né, de ET, OVNIs, assim. Então criavam toda uma ilustração, uma coisa assim, uma imagem e uma interpretação em cima daquele caso que faz até a gente desconectar da realidade. E aí fica parecendo que é ficção. Vou te falar que o filme, O Lobo Atrás da Porta, faz menos isso, apesar de ser uma ficção, do que o Linha Direta, que era pra ser uma coisa documental. Exatamente. O que eu ia falar, a minha teoria, é
muito parecido com o que você falou. Eles criam toda uma aura, todo um ambiente pra te fazer ficar com medo, pra te fazer ficar horrorizado com aquilo que você tá vendo. Eu morria de medo do episódio do Edifício Joelma e eu acho que é o mais marcante, assim, que era aquele linha direta que era especial, era arquivo, alguma coisa assim. E, gente, assim, foi uma tragédia, sabe? Várias pessoas perderam a vida. Claro que tem toda essa parte da assombração, de que o prédio tem toda uma história, coisa e tal, mas a abordagem deles é diferente, sabe? Eles levam mais pra esse lugar de trazer o fato de uma forma obscura e levar pra um lado nada parcial, assim. E, gente, comenta aí se vocês querem que a gente fale mais sobre linha direta, assim, se é do interesse de vocês. Porque... Ai, a gente podia fazer uma temporada linha direta. Nossa, e fala aí, gente. Vocês querem? No meio da imprensa sensacionalista também, que a gente tava falando, a questão do crime passional, teve um jornalista, gente, que teve um papel muito importante nesse caso, que foi o Saulo Gomes. Ele pediu autorização do delegado pra entrevistar a Neide e ele conseguiu o quê? Arrancar uma confissão dela. Tá bom pra vocês? O jornalista. Ela disse assim: por que você tá me perguntando tanto? Eu não vou dizer nada. Agora, sabe de uma coisa? Eu ia matar a família toda. Infelizmente, eu não tive tempo. Arrepiei toda aqui. E isso sou eu falando. Imagine ouvir isso da pessoa. Neide Maria Maia Lopes trabalhava no centro da cidade do Rio de Janeiro e conheceu o Antônio Couto Araújo na estação de trem, que hoje a gente chama de Central do Brasil. E isso aconteceu em 1959 e ela tinha 22 anos na época. Eles começaram a conversar e eles se apaixonaram ali, começando um relacionamento. Até aí normal, né, gente? Até aí, tudo certo. Eles viveram alguns meses essa relação de namorados, se encontravam bastante, quase diariamente, e passavam bastante tempo juntos. O tempo foi passando, o relacionamento foi ficando cada vez mais sério. O Antônio chegou a prometer casamento, e por isso ela se encheu de esperanças, e ela tava cada vez mais encantada, cada vez mais apaixonada. Só que no ano seguinte do começo do relacionamento, a Neide descobriu por um amigo do Antônio uma informação que deixou ela completamente desolada. Ele era casado e, além disso, ele tinha 2 filhas. De primeira, a Neide não aceitou a situação. Ela, na verdade, preferia que ele terminasse o seu relacionamento pra ficar com ela. Já o Antônio dizia que era uma situação muito complicada pra terminar um casamento. Não era muito fácil, assim, não era uma coisa simples, mas que ele ia separar, assim, que fosse possível. Tem um livro que chama Crimes que Abalaram o Brasil e nele, o autor Marcelo Barros, ele coloca alguns trechos do diário da Neide. E quanto a essa situação dela descobrir que ele é casado, tem um trecho em que ela disse: foi com ele que eu encontrei todo o carinho, todo o afeto que eu não tive na infância. Quando ele me fez aquela proposta, novamente eu cedi. Eu cedi porque eu gostava dele e pouco me importava o que ia acontecer. E assim passamos a ser amantes. Eu já não podia olhar direto para os meus pais, eu tinha medo que eles descobrissem alguma coisa. Eles sempre tiveram confiança em mim e eu não queria decepcioná-los. A gente tá falando da década de 60, tá, gente? Então, essa coisa de amante não ter lar não é tão atual, não, tá? Só que, no caso, naquela época, era mal visto num nível, tipo assim, você ser escrachado pela sociedade. O tempo foi passando e cada dia ficava mais claro que o Antônio não largaria sua família e isso foi deixando a Neide cada dia mais desesperançosa de que ele iria realmente largar a esposa e também mais receosa, já que naquela época, uma amante, igual a Cibele falou, era muito mal vista. Não que hoje em dia seja lindo, né? Marília Mendonça que o diga. Com o tempo passando, essa falta de esperança foi se tornando raiva e com isso ela começou a traçar um plano ali pra se vingar do Antônio. Ela não sabia muito bem como, mas ela queria se vingar e ia acontecer. A Neide, então, descobriu onde o Antônio morava, foi na casa dele quando ele não tava lá, e ele encontrou a esposa dele, a Nilza. Daí ela se apresentou também como Nilza. O meu também é Beth. Basicamente isso. E a mulher, gente, foi enganada facilmente pela Neide. E é muito complicado, assim, da gente pensar, ai, como assim? Ela caiu nessa. Mas quando você encontra uma pessoa, a pessoa fala assim, você não lembra de mim, não? Olha que coisa. Aí a pessoa fala, não, eu sou a tia do Marcinho. Filha da Jussara. Aham. Não é possível que você não lembra de mim, gente. Não, menina, agora eu tô lembrando. Tá lembrando, né? Então tá joia. Como é que estão as coisas? Como é que tá as crianças? Tá ótimo. Então
assim, você não vai falar... Ó, eu falo, tá, gente? Eu sou essa pessoa que fala... Inclusive, o Vitor já deu umas risadas, assim, porque a pessoa às vezes fala comigo. Você lembra de mim? Eu falo, olha, você vai estar me desculpando, mas eu não lembro. Eu não lembro. A Sibeli é dessas. Eu sou muito sincera, porque, gente, eu não sei mentir, tá? Não sou uma pessoa que sabe mentir. Então, se você chegar, você lembra de mim? Eu falo assim, não... Desculpa. E não foi isso que a Nilza fez. A Nilza é educada. Só que aí, elas começaram a ter uma amizade de verdade, sabe? A Neide cada vez mais foi se infiltrando na casa da Nilza. E ela começou a ser uma amiga muito próxima ali da Nilza. Ela passou a conviver com ela e com as duas filhas do casal. A Tânia e a Solange. Que eram duas nenéns fofas, sabe? Duas menininhas maravilhosas. Falei como se conhecesse as duas, gente. Mas é o seguinte... Mas é o seguinte, criança quase sempre é maravilhosa. Eu gosto muito de criança. Então, quando tiver criança, eu vou elogiar criança, até que se prove o contrário, que é um demôniozinho. E tem um fato, no caso, que é muito importante, que é revelado no livro, que a gente já citou aqui, e que não foi revelado no Linha Direta quando contaram sobre esse caso. Desculpa, gente. Em seu diário, tem um trecho que a Neide revela que está grávida de Antônio. Um mês depois da primeira visita à casa dele, eu fiz uma descoberta que, apesar da triste situação, me deixou feliz. E à noite, quando ele foi me esperar, eu contei que eu ia ser mãe. Encontraria forças para contar tudo aos meus pais, e eles talvez me perdoassem, e eu viveria unicamente pro meu filho. E temos também a revelação no livro de que Antônio, depois de alguns meses sabendo já que ela estava grávida, procurou ela falando que ia dar um passeio, falou que ia apresentar um amigo, porém, chegando lá, ela percebe que é uma clínica médica e tem até um relato da Neide depois que aconteceu esse aborto. Andava nervosa, sentia medo e às vezes eu tinha a impressão de que alguém me seguia. 4 dias depois, encontrei com ele. Eu já não suportava sua presença. Agora, voltando um pouco sobre o que a gente estava falando de linha direta, né? Nesse caso, teve uma questão da parcialidade ali. Eles não colocaram essa parte do aborto. E até pouco tempo, eu não sabia que isso tinha realmente no caso. Porque não é em todo lugar que fala sobre isso. Foi uma coisa muito louca quando eu descobri que realmente teve o aborto, sabe? E é muito louco que o Linha Direta não tenha colocado isso na hora de contar o caso. Porque, peraí, tá pulando uma parte muito importante. Volta aí. Mas é como a gente fala, né? Quando a pessoa conta a história, quando um programa de televisão ou um jornal conta uma história, tá dando uma versão do caso. Por mais que o jornal tente ser imparcial, acaba tendo um pouco de parcialidade. E foi o caso, por exemplo, do Linha Direta. Construiu toda uma personalidade ali da Neide. E assim, eu só quis pincelar isso agora, mas vamos voltar pro caso. Depois de algum tempo frequentando a casa do Antônio, né, escondida, a Neide acabou tendo uma informação importante, que foi quando a Nilza falou pra ela que a Tânia era o xodó da família. Então, a partir daí, o plano começou a ficar cada vez mais estruturado na cabeça da Neide, e ela já começou a conduzir a situação pensando que a Tânia seria a vítima dela. A Neide continuou frequentando a casa e conseguiu entender bem como é que funcionava a rotina da família. E foi no dia 30 de junho de 1960 que a Neide conseguiu colocar o seu plano em prática. Saí de casa ao meio-dia, peguei a lotação, fui pra Cascadura. Saltei onde deveria, mas não sei o que aconteceu comigo. Que eu peguei outra lotação e desci em Piedade. Andei muito, entrei numa confeitaria e telefonei pro colégio onde a Tani estudava. Ai, gente, é muito coisa de Rio de Janeiro mesmo. Ela escreveu que saltou onde deveria. Eu só falava assim quando eu morava no Rio de Janeiro. A gente saltava do ônibus. Aqui, quando eu falava saltava, todo mundo olhava torto pra mim. Enfim, só isso mesmo. Parêntese, abri e fechei. Tudo bom? A Neide ligou pra escola da Tânia, fingindo ser a Nilza. Ela disse pra diretora que aconteceu algum imprevisto e por isso não conseguiria ir buscar a menina na escola e com isso uma amiga ia buscar ela. E foi assim que a Neide conseguiu buscar a Taninha na escola sem levantar qualquer tipo de suspeita. Além de que, quando a menina também viu a Neide, ela já mostrava que conhecia ela, então acabou que a professora nem desconfiou de que aquela mulher iria sequestrar ela, né?
Sim, é porque a gente pensa, né? Nossa, mas aí a menina foi com a... Gente, a Neide tava convivendo com ela, sabe? Então era meio que uma tia, uma amiguinha da mãe e tal. Então, ainda tem isso, sabe? Não tinha nem como a professora desconfiar de alguma coisa, sabe? E criança também, né? Criança acaba indo mesmo com a pessoa, ainda mais sair da escola, gente. Sair da escola o mais rápido possível. E quando eu era criança também, gente, eu nunca sabia quem ia me buscar na escola. Era sempre uma surpresa. Geralmente era o meu tio, mas também podia ser outra pessoa, qualquer momento. Alguns minutos depois disso, a Nilza foi até a escola e ela recebeu a informação de que a amiga dela já tinha ido buscar a menina. A professora falou assim, não, tá tudo bem, a sua amiga já foi buscar. Né, que aconteceu um imprevisto. Aí você pensa, entra naquela coisa do desespero. Ela ficou completamente desesperada porque ela não ligou. O desespero foi maior ainda porque disseram que ela ligou. Então tava muito na cara que era um golpe, era alguma coisa, foi alguma coisa arquitetada. Porque se fosse outra pessoa buscando por qualquer motivo, não ia fingir que era ela, sabe? Então ela ficou desesperada. E na mesma hora ela ligou pro marido dela, pro Antônio, e eles foram pra delegacia. E enquanto tudo isso acontecia, a Neide tava levando a Tânia pra casa de uma amiga dela, chamada Zizélia, e chegando lá, ela falou pra essa amiga que ela tava cuidando de uma filha de uma amiga, mas a Zizélia achou, no mínimo, suspeito quando a Neide pegou uma tesoura e cortou uma mecha do cabelo da menina. Daí ela pegou essa mecha e guardou na bolsa dela. Porque que coisa esquisita, né? Você tá lá e você arranca uma mecha da criança, então, no mínimo, suspeito mesmo. Por volta de 8 horas da noite, ela deixou a casa da amiga, passou em uma vendinha ali da região pra comprar álcool e seguiu rumo ao matadouro do bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Ao chegar no matadouro, a Neide pegou uma arma calibre 32 e atirou direto na cabeça da criança. Logo depois jogou álcool e colocou fogo no seu corpo. Ela tinha escolhido fazer isso tudo no matadouro porque na cabeça dela era um lugar deserto, não tinha ninguém ali, realmente, não tinha ninguém em volta pra testemunhar e somente os urubus estariam presentes e os urubus ainda ajudariam a sumir com o corpo. Além de que ela pensou que, pelo horário, né, que era de noite, os funcionários, eles já teriam finalizado o expediente, eles já teriam ido embora e tal, só que ela tava enganada, porque tinha funcionário ainda no matadouro. E quando eles ouviram o disparo, eles foram até lá. Eles viram, né, que tinha alguma coisa pegando fogo e tal, mas a Neide já tinha conseguido fugir, ela já tinha ido embora. E assim como no filme, o Antônio, na vida real, também já tinha desconfiado nela. E por isso ela se tornou a primeira suspeita. Daí a polícia foi pra casa dela por volta de 10h30 da noite. E ela já tava em casa e tal. A polícia bateu na porta e foi ali investigar tudo. E eles revistaram o quê? A bolsa dela. Dentro da bolsa eles encontraram a arma do crime e aquela mecha de cabelo da Taninha que ela tinha arrancado na casa da amiga. Ou seja, deu a prova, né, de que ela deu a tinha prova. sido ela. Tipo, ela nem tentou se livrar da arma, sabe? É porque também quando a pessoa chega nesse ponto de cometer um crime desse nível, eu acho que a pessoa já tá nem aí, né? Na verdade, eu acho que agora é completamente opinião minha, sabe? Porque como a gente pesquisa sobre esses casos, a gente acaba pensando, né? Criando as nossas versões. Mas eu penso muito que a primeira intenção dela não deve ter sido, tipo, tirar a vida da criança logo de cara. Porque ela tirou uma mecha do cabelo. Pra que ela iria tirar uma mecha do cabelo se ela já planejava matar a criança, sabe? Pra mim, ela ia sequestrar, mandar pra eles e tal. Em alguns locais eu vi que seria pra mostrar pro Antônio que realmente foi ela, entendeu? Não, tá, beleza. Mas assim, é porque ela planejou tudo muito certinho. Sabe? Pra no final... Tá, que no final ela confessou, enfim. Mas ela planejou tudo muito certinho e ela não tentou se livrar de nada depois. Então, assim, eu acho que até por conta disso mesmo, esse crime ficou conhecido como crime passional, né? Essa coisa. Mas eu acho muito estranho, assim, como as atitudes dela foram tomando rumos diferentes. Mas a gente vai ver também em outros casos, até que a gente vai trazer aqui nessa temporada, que às vezes você planeja muito bem uma parte do seu plano, mas aí você acaba esquecendo uma outra parte que pode te incriminar. E aí a Neide foi levada pra delegacia e lá ela negava a todo custo que foi ela que tinha cometido o crime. Então ela foi levada até a cena do crime e chegando lá, ela se recusou de olhar pro corpo da criança. Na verdade, ela pediu para que tirasse ela dali e disse que ela contaria tudo, né, o que aconteceu. Porém, chegando na delegacia, novamente, ela continuava negando tudo. E foi só quando o repórter Saulo Gomes teve autorização para entrevistar ela, pra Rádio Continental, que depois de ele perguntar por que ela tinha cometido esse crime, ela confessou. E enquanto ela ia falando dos detalhes do crime, porque tava ao vivo no rádio e tal, as pessoas foram
foram se aglomerando em frente à delegacia que ela tava, sabe? Pedindo justiça. Após a sua confissão, a Neide foi julgada e a defesa tentou alegar insanidade, mas foi negada e ela foi condenada a 33 anos de prisão. Porém, quando cumpriu 15 anos, ela teve liberdade condicional por bom comportamento. A Taninha, ela foi considerada santa por algumas pessoas ali da população, e essas pessoas afirmavam que ela fazia milagres depois que ela tinha morrido. A gente tem que tomar muito cuidado com o jeito que a gente aborda casos como esse, porque tanto na imprensa quanto no livro que conta essa história, que foi o livro que a gente citou, tem uma construção da história e uma construção de personalidade da Neide desde a infância dela, que na verdade não tem como afirmar. Eu e o Vitor, a gente deixa tudo pra conversar aqui no podcast, pra gente aproveitar tudo, mas aí a gente conversa antes que a gente não aguenta. E a gente tava conversando sobre isso, quão a personalidade dela foi moldada, no quanto esses programas tipo Linha Direta montaram toda uma ceninha, toda uma pessoa que é quase lisa, sabe? Que não tem lados, ela não tem outras personalidades. Ela é aquela pessoa que agiu passionalmente, que perdeu tudo, morando de aluguel, mentira, que acabou perdendo completamente a noção das coisas porque ela tava muito apaixonada. E a gente tá falando isso porque algumas mídias traz algumas informações, alguns detalhes sobre sentimentos que envolvem pessoas envolvidas no caso, ou então um criminoso também. E eu vejo isso, assim, constantemente, de pessoas trazendo sentimentos dessas pessoas, coisas que a gente não tem muito como acessar, assim, do momento, da situação. E tem gente que fala como se tivesse, assim, estado ali presente no caso, na hora. Eu vivi todos esses casos. Eu tava. Eu tava. Isso lembra uma professora de história que eu tinha, eu acho que eu já falei com você. Já. Eu tinha uma professora de história que, gente, ela tava em todas as situações da história do Brasil. Todas as situações ela contava como se tivesse lá. Era interessante pra colocar realmente a gente na situação, ela contava com mais propriedade? Era. Só que se a gente fosse analisar, não tinha como ela saber de tantos detalhes. Então eu vejo alguns canais trazendo histórias reais, crimes reais e falando de sentimentos da pessoa como se estivesse lá na hora. Gente, tome cuidado. Tome cuidado. Se a gente falar aqui também, você pode falar, mas vocês falaram também. Mas a gente só fala quando a própria pessoa descreve aquilo, né? Descreve aqueles sentimentos, igual a Neide, por exemplo. Tinha os depoimentos dela, né? O diário. Tem alguns casos que tem relatos, né? Tem a descrição da própria pessoa. E que mesmo assim não é confiável também, porque é a versão daquela pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não, e quando a gente às vezes fala de sentimento e coisa e tal, gente, eu sou uma pessoa, porque tem vários canais também que escolhem falar sem se posicionar muito. Eu não consigo fazer isso. Eu falo minha opinião, eu falo o que eu acho. Então, às vezes a gente fala e pode parecer... Não, mentira, não pode parecer não. Eu sempre aviso que eu tô falando a minha opinião. Mas quando eu falo de sentimento, quando eu falo, eu acho que aconteceu isso, eu tô falando muito da minha visão sobre o caso, sabe? E eu acho importante ter isso, sabe? A gente falar o que a gente acha, a nossa opinião mesmo. Eu acho isso muito importante, até porque senão fica história por história. Mas uma coisa é a gente falar o que a gente acha, falar a nossa opinião. E outra coisa é tomar tudo como verdade. Uma coisa que você acabou lendo na internet, lendo um livro. E é isso, não tem outra versão, sabe? Imagina você pegar e acreditar só na versão da Linha Direta, sabe? Que nem eu não sabia da história do aborto, cara. E eu defendia isso. E o Linha Direta, ele é um programa de televisão. Então, ele foi o que tornou o caso mais conhecido realmente. Sim. Então, ter essa citação no livro, e o livro também é da Editora Globo, foram ali as pessoas que também estavam envolvidas com Linha Direta. Esse livro, ele traz só casos que foram pro Linha Direta. Tem mais casos nele, além da Fera da Penha. Então, também fica essas duas versões e confunde um pouco a gente. Porque a gente fala, quem tá falando a verdade? O que aconteceu realmente? E é muito difícil a gente trazer pesquisa também de casos brasileiros aqui, porque tem várias versões, né? E a gente fica catando de jornais em jornais e não adianta. Um jornal também tem a sua parcialidade, pessoas que eles escutam traz as suas versões. E, gente, teve um caso que a gente trouxe pro canal, que foi o Crime do Poço. Se vocês não assistiram esse vídeo, assista, tá? A gente gosta muito. Mas eu tirei grande parte do roteiro da matéria de jornal que eles lançaram na época, porque tem alguns arquivos, assim, historiadora, né? Historiadora. Aí eu sei que tem alguns arquivos online que você acessa esses jornais mais antigos. E, gente, é uma loucura. Tem foto dos corpos no jornal. É todo um sensacionalismo muito grande, sabe? Uma coisa que acaba sendo esquisito pra gente hoje em dia, porque você não vai abrir alguns jornais e vai ver
corpo, vai ver coisa, porque eu já vi, tem alguns jornais hoje em dia que é complicado. Mas na maioria dos jornais grandes, você não vai abrir e vai ver um corpo de uma pessoa, sabe? E outra coisa disso, que a gente tava falando de tentar traçar uma personalidade ali da Neide, tanto no Linha Direta quanto no livro, tenta traçar também colocando adjetivos nela, né, descrevendo situações com certo exagero também. Sim, tanto que, por exemplo, quando eu tava vendo a Linha Direta, né, sobre esse caso, aí fala muito que ela lia as colunas do Nelson Rodrigues no jornal. Como se fosse, assim, um ponto, né? Opa, Pera, suspeito. ela lê Nelson Rodrigues. Eu já desconfiava. Mas assim, cria aquele personagem mesmo, sabe? E também tem muito essa questão da misoginia, se você for parar pra pensar, sabe? Porque era uma mulher que fazia coisas que as pessoas não achavam certo que mulheres fizessem. Tipo, ela lia, ela fumava, ela era amante, ela não depilava as pernas nem as axilas. Olha isso, gente. Olha só. Não deixem verem minhas pernas, porque, nossa senhora. Então, assim, a gente vê como a sociedade da época acabava julgando ela. E como essas artimanhas são usadas pra contar o caso, sabe? Pra falarem sobre o caso no livro, no Linha Direta. A gente tá falando aqui do Linha Direta porque, assim, é que nem o Vitor falou, sabe? As pessoas tiveram muito acesso a isso. E também, se a gente for analisar, até hoje em dia, jornais, né, a mídia e, por vezes, até a justiça usa muito de argumentos que são muito mais da sociedade, da moralidade, né, da situação, assim, moral que a sociedade nos impõe. Por exemplo, quando tem um caso de abuso sexual, logo já vem na cabeça das pessoas pensarem, mas qual roupa que ela estava? Mas estava sozinha? Então tem essa questão também. E até nesse caso mesmo tem essa questão, por exemplo, a Nilza, ela voltou pro Antônio depois. Eles continuaram juntos. Aí você pensa assim, nossa, mas que trouxa! A filha acabou morrendo por conta dele, por causa desse caso dele. Você pensa a sociedade da época, sabe? Pensa a mulher que se separou do marido e que tá desquitada, sabe? Mãe solo. São várias questões da própria época que a gente tem que levar em consideração. E tem também, assim, da naturalização da masculinidade frágil, né? De que o homem, ele precisa ter uma amante também pra se reafirmar. No sentido de que era super normal ele ter uma amante. Sim, e isso... Ninguém julgou ele, julgava ela por ser. Exatamente. E por isso que me marcou tanto essa parte do filme em que ele fala com o advogado. Com o delegado, quer dizer. Ele fala, normal, né? Tipo, você sabe como é que é, né? Coisa de homem. Coisa de homem. É coisa de homem. E o delegado, mesmo se ele fizer esse tipo de coisa, sabe? Ele dá uma cortada que pega na gente. Tipo, não sei como é que é. Não é pra ser assim. Não tá certo. Isso não é normal. Sabe, gato? Não é assim que as coisas funcionam. E você citando o filme, novamente vou citar ele, é um ponto positivo porque na personagem da Leandra Leal, né, que faz a Rosa, que é inspirada na Neide, a gente consegue perceber essas nuances que quando foi contado no Linha Direta, por exemplo, a gente não vê, né? No Linha Direta era uma Neide totalmente passional, né, que agia por impulso também. Já no personagem do filme, por ter também essas duas versões, né, acaba que a gente enxerga esses dois lados da Rosa. Porque, gente, não existe só bem e mal. Existe um ser humano complexo que falha e alguns falham de um jeito bem assustador. Mais cedo no podcast eu falei que no final eu iria falar sobre essa questão de não fazer sentido pra gente, mas pode ser que tenha feito sentido pra Rosa, pra Neide, a questão de tirar a vida da Taninha, né? Porque, você pensa, o Antônio acabou tirando dela uma vida. É muito importante lembrar aqui, gente, que a gente não tá defendendo a Neide em momento nenhum. Nem quando a gente tá falando que ela tava sendo julgada pela sociedade. Isso a gente tá falando num geral, tá? Mulheres são julgadas na sociedade até hoje. E independente de qualquer coisa, assim. Mas ela é uma mulher que fez uma atrocidade. Ela cometeu um ato muito cruel e injustificável. E aí, por ter cometido esse ato tão cruel, acaba que a gente enxerga como um aval, aproveita a oportunidade pra despejar o seu preconceito. Eu acho que a justiça tinha que julgar realmente o caso da Neide, só que a sociedade já julgava antes e despejando todo o preconceito que tinha. E, dito isso, não estou justificando o que ela fez, mas talvez pensando no que ela pode ter pensado. Mais uma vez, estou falando da minha opinião, tá? Lembrando que não estou falando que foi isso que aconteceu, mas
Mas o que eu consigo imaginar, assim, é que ela pode ter pensado assim, o Antônio tirou uma criança dela que ela teria, tirou a oportunidade dela de ser mãe. Então, na cabeça dela, ela pode ter pensado que, peraí, então eu vou tirar também uma filha dele. Então, vou pagar na mesma moeda. Só que, assim, querida, não é assim que funciona, tá? As coisas não funcionam assim. Você acabou metendo uma pessoa que não tinha nada a ver com isso, uma criança que não teve a oportunidade de viver por conta disso. Mas, na cabeça dela fez sentido. Enfim, é sobre isso que eu queria falar. Então fica o questionamento aí pra vocês. Nossa, ficam todos esses questionamentos. Eu acho que a gente nunca quebrou tantos tabus assim no podcast. Estamos seguindo a linha Dragbox. Sim, quebrando tabus. Mas é porque esse caso é brasileiro, né, gente? Então acaba estando muito próximo da gente. Aconteceu logo ali do lado, no Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás. E é pouco tempo atrás, sim, porque eu sou historiadora, quase. E 1960 foi ontem, gente, se for parar pra pensar. Acaba trazendo muito esses questionamentos, assim, muito aflorados na nossa cabeça. E a gente tá aproveitando pra contar o caso real também aqui no podcast, né? Inclusive, a gente quer saber se vocês gostaram desse esquema da gente já contar, falar sobre o filme e contar o caso. E quero aproveitar também pra convidar vocês pra live, que eu já falei aqui neste episódio, pras lives de sprint que a gente vai fazer na Terra do Medo, pra gente ler junto. Se você não estiver participando da leitura coletiva da Darkside, do Crimes Vitorianos Macabros, vai lá, sprinta com a gente pra ler outro livro, ou pra trabalhar, ou pra bater papo comigo, gente. Eu gosto de bater papo. Vão lá. Sim, as lives vão ser toda quarta. Às 8 horas da noite. 8 horas, neste mês de setembro. Sim. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo e até o próximo. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.